Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Falamos hoje com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, começamos por uma referência às eleições em Espanha que determinaram a vitória do PSOE, ainda que não com uma maioria absoluta. Portanto, apesar das mudanças que se esperam, porque terá que governar em coligação, provavelmente, é um governo pró-Europa. Sim, é um governo europeísta. E a Comissão congratulou-se com isso. Embora possa fazer alguma coligação mais à direita com os cidadãos ou mais à esquerda com o Podemos, é pró-Europa. E principalmente a Comissão Europeia realçou o facto de haver um governo estável em Espanha, o que já não acontecia há 4 anos. Com muitas implicações para a Europa, como nós sabemos, e que aqui até já tínhamos falado, o facto de nem sempre aprovarem o semestre europeu, o draft, portanto, o esboço do orçamento que tem que ser mandado para a União Europeia até ao final de setembro, e que isso não tem acontecido pela parte da Espanha. Portanto, uma manifestação de regozijo da Comissão Europeia pela confiança num governo pró-Europa e afastando uma situação nebulosa de um novo partido que é o Vox. Sim. Mas mesmo assim conseguiu muitos assentos no Parlamento espanhol. Sim, mas como não é provável que consiga coligações com as forças de direita que lhe estão próximas. Nem mesmo com o PP, apesar de ter havido uma aproximação na campanha eleitoral. Mas nem mesmo com o PP que lhe permita governar. Portanto, está afastada essa situação, o que dá uma certa garantia à Comissão. A Comissão também deixou algumas recomendações espera sim ao novo governo espanhol, que já apresentou até algumas propostas, ou indicativo de propostas, dizendo que vai proceder a reformas estruturais com vista a baixar o déficit. Como nós sabemos, a Espanha tem tido procedimentos por déficits excessivos ultimamente. O ano passado, em 2018, teve um déficit de 2,5 em relação à sua riqueza, ao seu produto, o que é elevado para os padrões europeus, e prometeu Sánchez já prometeu baixar esse déficit, aumentando, de facto, alguns impostos, o que não sei... Que aceitação irá ter, não é? Irá ter a reação dos espanhóis, mas já foi a promessa, portanto, ainda não formalizada, mas do próximo governo espanhol. Esperemos, veremos o que é que acontece. As sondagens europeias, já depois das eleições espanholas, já indicaram que a Espanha terá certamente a manter-se esta tendência, a maior representação dos socialistas no Parlamento Europeu nas eleições do próximo dia 26 de maio, dependendo um pouco ainda da posição britânica, mas em termos dos 27 será provavelmente a maior representação. Outra questão tem a ver com a Escócia. Volta a falar-se num referendo sobre a independência daquele cantinho, digamos assim, do Reino Unido. Um cantinho superior. Superior. Portanto, o assunto não é novidade. Como nós sabemos, já houve o referendo em 2014, onde a posição não foi favorável ao sim, pela independência, mas claro que os escoceses aproveitam a situação do momento que lhes é favorável. Tem muito a ver com o Brexit também. Também, aliás... que eles não desejam, não desejaram no referendo. Sim, eles não votaram a favor e, portanto, até fazem 2 propostas. Uma de um segundo referendo relativamente ao Brexit. Propõem-se também, segundo o governo da ministra Nicola Sturgeon, propõe-se apresentar um diálogo com os outros partidos escoceses, constituir uma Assembleia dos Cidadãos, uma Assembleia consultiva sobre esta matéria da independência, para debater o futuro da Escócia, que passará exatamente por essa questão. Ou um segundo referendo relativamente ao Brexit e também um referendo da independência, que já está marcado uma data, maio de 2021. Mas terá de ter autorização prévia do Governo do Reino Unido, e eles dizem a realização do referendo. Querem tudo da forma mais correta possível, o mais legal possível. Vão pedir uma solicitação ao Governo do Reino Unido para a realização do referendo e dizem que,
Se isso não for possível, será inevitável enfrentar os desafios que isso representa. Portanto, está tudo mais ou menos dito, são palavras entre linhas da Ministra, e, portanto, os nacionalistas escoceses aproveitam a oportunidade da instabilidade no Reino Unido para lançar este desafio e têm sondagens muito favoráveis a que a resposta será sim. Sim à independência. À independência, com 56% de votos favoráveis dos escoceses. Veremos, ainda temos a saída do Reino Unido para o dia 31 de outubro. Nas negociações continua. Teremos que aguardar, então. Teremos que ver. Para já se sabe se participam ou não nas eleições europeias. Sim, vão doutora Ana Rita Barros. Vão participar. Foi aprovado e publicado o novo regulamento sobre ácidos gordos a entrar em vigor a 1 de abril de 2021. Uma preocupação com a saúde dos cidadãos da comunidade. Seguindo também uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para a eliminação deste tipo de ácidos chamado trans, porque são produzidos industrialmente, grande parte deles, e porque este tipo de ácidos, a sua ingestão provoca doenças, principalmente doenças coronárias, que são, como nós sabemos, muitas vezes mortais. E são uma das mais prevalentes, por exemplo, entre até nós, em Portugal. Portanto, esta regulamentação vem alterar uma outra já existente e está baseada num parecer científico que conclui que a ingestão de ácidos gordos trans, portanto transformados, que são gorduras modificadas pelo processo de solidificação por hidrogenação, nós que não somos na área, isto quer dizer que há a transformação de gordura líquida em sólida pelo meio industrial. Deve ser tão baixa quanto possível e está muito disseminada nos alimentos que nós consumimos, desde os congelados, a bolachas, a bolos industriais. Quase que poderíamos dizer estão escondidos. Nem damos por isso, não é? O que o regulamento prevê? Que a partir de 2021, depois da transposição para a ordem jurídica dos Estados-membros, só existam no conjunto de lípidos em determinado alimento 2 gramas destes ácidos por 100 gramas de outras gorduras. A Dinamarca, como exemplo, já tomou esta medida há 3 anos esta parte e tem acompanhado os resultados da população, talvez. E diz que por ano tem tido um sucesso de 700 mortes a menos no espaço dinamarquês relativamente à ingestão ou à redução da ingestão destes ácidos. Portanto, há uma redução da mortalidade na população na Dinamarca. Na Dinamarca, que foi o país que já implementou há mais tempo. Isto requer uma adaptação, digamos, das empresas que produzem este tipo de alimentos, não é? Sim. Uma adaptação e com custos. Só que a Comissão já indicou que os custos que possam advir e advêm para as empresas são menores do que aqueles que possam representar nos sistemas de saúde da União Europeia, onde se prevê uma poupança entre 58 mil milhões de euros a 304 mil milhões no espaço europeu no período de aplicação. O que é de férias significante e para as economias europeias. Doutora Ana Rita Barros, o Conselho Europeu da Inovação premiou 3 projetos portugueses. Em 17 países, 3 portugueses. É de saudar porque são projetos que oscilam perto dos 5 milhões de euros. Portugal normalmente está associado com outros países, como é este o caso, e estes projetos normalmente integram conjuntos de países que produzem, através da investigação, objetos ou produtos inovadores, mas que muitas vezes não têm a sua réplica no mercado, ou seja, as empresas não os querem produzir. E o apoio é nesse sentido, portanto, agrega não só a inovação e a investigação, mas parceiros industriais, de grandes ou pequenas empresas. Portanto, é para viabilizar, no fundo, os projetos. Criando novos produtos e novos mercados. Os projetos portugueses selecionados nesta área, no Horizonte Europa, que é como se chama o programa, integram a identificação magnética, um deles. Portanto, esta identificação tem a ver não só com a identificação propriamente dita, a proteção de dados e a segurança. O projeto é uma parceria com a Alemanha e o Reino Unido, que ainda está nesta fase, e é financiado em cerca de 1.800.000 euros.
um outro projeto, ou os outros 2 projetos portugueses, são na área da energia. Energia que é importante, não é? Que é o futuro. E num desses projetos, Portugal assume o papel de coordenador do projeto. Ou seja, tem a iniciativa principal, o que é importante, e atingem os 2 projetos cerca de 3 mil milhões de euros. Mas por aqui pode ver-se que é importante esta cooperação entre Estados-membros. Sim, exatamente. Para são investigadores, viabilizar estes projetos. Sim, de investigadores académicos de vários Estados-membros, onde aí a pesquisa e a inovação e a investigação conjunta é muito importante. Está a decorrer a Semana Europeia da Juventude, até 5 de maio, portanto até domingo. Sim, que é também Dia da Mãe. Também. Começou na passada segunda-feira, dia 29, e à 9ª Semana Europeia da Juventude. A Europa está cada vez mais a apostar nos jovens, até porque sabemos os resultados do último Eurobarómetro, e a semana tem como tema base a democracia e mas European Union, EU, e promove diversos eventos relacionados com os jovens e abrange, interessante, é porque abrange não só países da União Europeia, mas países que participam no programa Erasmus. Portanto, uma Noruega, que não é um Estado-membro, a Turquia, o Liechtenstein, portanto, desde que tenha o programa Erasmus+, estão integrados na semana. O que decorreu esta semana, principalmente, foram duas ações em Bruxelas. Uma dessas ações foi o Diálogo com os Cidadãos, destinado a um público jovem, onde 800 jovens de todo o espaço da União discutiram e participaram nestas ações com vista a aproximar as comunidades onde estão integrados deste projeto de democracia, que é o projeto europeu. Além disso, houve uma sessão no Parlamento Europeu onde foi atribuído o prémio Altiero Spinelli. Quem é? Altiero Spinelli, um italiano, logicamente, considerado um dos pais da Europa. Foi parlamentar europeu e viu no Parlamento aprovado um projeto seu, que tinha como perspectivas uma coisa que ainda não se conseguiu, que é a Europa Federal, mas cujo o texto base serviu como apoio, inspiração e consolidação dos tratados europeus que foram sendo aprovados nos anos 80 e nos anos 90, porque a proposta de Altiero Spinelli é de 1984. E o prémio vem reconhecer que tipo de contributos? Portanto, contributos que visam exatamente inspirar os jovens em projetos sociais, mas de aproximação dos europeus. O primeiro classificado foi uma associação de promoção social, com um projeto educacional que visa desenvolver as capacidades críticas através da reflexão do Holocausto. O segundo prémio distingue um projeto polaco, que desenvolve competências para combater estereótipos com que têm que lutar os jovens polacos. Nós pensamos que a Polónia teve influência quer de um lado alemão, quer do lado russo, e, portanto, aquela desconfiança que existe mantém-se ainda muito premente nos dias de hoje. O Eurobarómetro, que foi aplicado esta semana aos jovens, divulgou que uma das principais preocupações dos jovens na União Europeia é a alteração ambiental e as alterações climáticas. Continua a ser um assunto premente. De jovens continuamos a falar. Foi lançado, digamos, um convite para a apresentação de candidaturas para a obtenção de passos gratuitos para viajar na Europa. Na Europa, exatamente. Desde ontem, dia 2, até ao próximo dia 16 de maio. Os candidatos têm como única condição os candidatos terem nascido entre 2 de julho de 2000 e 1 de julho de 2001. Podem viajar entre 1 a 30 dias na Europa entre 1 de agosto deste ano e 20 de janeiro de 2020. Com grupos que podem ir estudantes e jovens sozinhos, até grupos de máximo 5 elementos. É uma descoberta, certamente, para estes jovens. Chama-se mesmo Discover EU. Exato. É uma descoberta e tenta ser uma iniciativa para aproximar os jovens. Para que eles conheçam outras culturas, outras formas outras de estar. diversidades, adquiram competências linguísticas e valorizem os valores comuns europeus.
É isso que se pretende, não é a primeira vez, já o ano passado falamos disto houve, aqui. Exatamente, falámos, só que este ano a dotação orçamental foi aumentada. Sim. O ano passado foram 12 milhões de euros, este ano são 16 milhões de euros, e a Comissão Europeia já disse que o sucesso deste programa tem sido de tal forma que no próximo quadro comunitário até 2027 vai alargar substancialmente a parte do Erasmus dedicada ao Discover EU. Doutora Ana Rita Barros, estamos a terminar a nossa conversa. Uma frase, com uma frase vamos concluir o programa de hoje. Escolheu que frase? Uma frase do comissário, de um comissário europeu, sobre as próximas eleições. Está em tempo de refletirmos já, estamos em maio, refletirmos sobre as próximas eleições, e é de um comissário ligado aos assuntos económicos e que está a refletir-se uma questão política. Pierre Moscovici, francês, e que disse o seguinte: as eleições europeias serão um aviso, mas não uma derrota para os europeístas. Veremos os resultados. Já se supõe que, de facto, os avisos serão para termos em conta, mas temos que continuar a acreditar na Europa, onde estamos envolvidos. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa. Muito obrigada.